Hoje nós temos excelentes notícias para vocês. Nós temos lançamentos de placas de vídeo. É o que todo mundo queria. Você não queria uma placa de vídeo? Então, nada melhor do que um lançamento de placa de vídeo. E foi o que nós tivemos, e recentemente nós tivemos alguns lançamentos de placa de vídeo. Foram dois lançamentos de placa de vídeo. Nós tivemos recentemente o lançamento da RTX 3080 Ti. E depois do lançamento, vem mais um lançamento de outra TI, a RTX 3070 Ti. E essa tem tudo para ser uma placa com um lançamento tão empolgante quanto o lançamento da RTX 3080 Ti, ou até um lançamento um pouco mais empolgante. Afinal, o RTX 3080 Ti, 3080, 3090, 6900 XT, 6800 XT não é exatamente a placa que todo mundo vai ou tá tentando comprar. Talvez todas as que gostariam de comprar, mas que vai comprar de fato são as placas de patamares mais baixos de desempenho. Então, a RTX 3070 Ti, como o próprio nome já diz, vem ali para entrar próximo de uma 3070. A 3070 já é um patamar um pouco mais acessível, se é que existe esse termo nos moldes atuais de preço. Mas deixando isso de lado, nós tivemos o lançamento da 3070 Ti, tivemos já os números de desempenho. Na verdade, a gente já sabia mais ou menos o desempenho antes mesmo do lançamento, quando já havia sido vazados alguns benchmarks. Mas agora, com a minha 3070 Ti, que ainda não chegou, mas com os resultados que nós temos já de alguns benchmarks, nós conseguimos ter uma ideia de qual é o impacto que essa placa pode trazer no mercado. Então vamos começar falando sobre os pontos positivos da RTX 3070 Ti, que são basicamente aqueles que nós já conhecemos, ou seja, ela traz suporte a Ray Tracing, tem Tensor Cores, RT Cores, tem um encoder muito melhor do que o da AMD, tem um DLSS que já foi provado, nós temos os RT Cores, um melhor desempenho do que a concorrência em Ray Tracing, e as últimas tecnologias, e é isso. Não tem muito mais o que se falar sobre a 3070 Ti. No restante, já nos pontos negativos, ela traz uma performance por frame pior do que a RTX 3070 Ti. Ela não chega a fechar esse gap que existia entre a 3070 e a 3080, já que apesar dela ser mais rápida, ela não é tão mais rápida do que a 3070, ela ainda continua bem distante da RTX 3080. E ela traz uma performance por watt muito pior. Ela consegue ter um consumo na casa de uma RX 6900 XT, sem para isso entregar o mesmo desempenho. O que é um pouco irônico aqui, uma vez que nas gerações anteriores, quem tinha esse papel era na verdade a AMD. A eficiência energética não era exatamente o que estava estampado na porta da frente da AMD. Então a eficiência energética ficava em segundo plano. E agora parece que mudou um pouquinho e a 3070 Ti não é exatamente uma primazia em eficiência energética. Ela traz sim algumas melhorias, ela tem mais CUDA cores, ela tem um chip que é um corte superior ao da RTX 3070, mas ainda é uma 3070 um pouco melhorada. É verdade, pela quantidade de desempenho que ela entrega a mais, comparado com a quantidade de hardware a mais que ela tem, até que foi surpreendente. E ela traz memórias GDDR6X, que são mais rápidas do que as GDDR6. Mas como nós já comentamos, elas também consomem bem mais e esquentam bem mais. Então os modelos de referência mudaram em relação à geração anterior, o que não chega a ser muito relevante para nós, já que a gente não vai ter esse modelo de referência aqui no Brasil, infelizmente. Mas muda um pouquinho para os projetos A e B, então as placas precisam de um pouquinho mais de corpo para poder dissipar essa temperatura, coisa que não é exatamente um problema, já que tem sido bem dimensionadas as placas custom. Mas dito isso, se você ainda não viu o desempenho da RTX 3070 Ti, se você não sabe se ela compensa ou não, se vale a pena, eu vou responder as duas coisas para você. O desempenho dela é uns 10% acima da 3070. Mas, pelo menos no papel, ela custa 20% a mais. Então, entre 10, 12% em performance e 20% a mais de preço, já dá para você perceber que não é exatamente um bom negócio. Ela vem custando exatamente metade do preço de uma RTX 3080 Ti e, curiosamente, comparando com a 3080 Ti, ela é um custo-benefício interessante. Com a 3080 Ti especificamente. O problema é que a 3070 Ti veio custando um valor
bem fora do que ela deveria se você comparar com a performance. O que seria adequado, talvez, a Nvidia fazer seria tipo um refresh, lançar uma 3070 Ti para colocar no lugar da 3070, ou seja, mais desempenho, 10% a mais de desempenho na média, custando o mesmo. E seria ok, seria uma releitura do que nós vimos com as placas Super. Mas infelizmente a Nvidia completou a família. A 3070 Ti não é uma substituta da 3070, não é um refresh da 3070, ela é basicamente um complemento à família. Ela não tem um custo-benefício interessante o suficiente para poder compensar esse gap que ela tentou preencher. A 3070 Ti não é exatamente um bom custo-benefício. Eu diria que talvez foi um lançamento desnecessário. Até mesmo com a 3080 Ti, se você pensar do ponto de vista de fabricante, ainda é um lançamento racional, do lado deles, não do lado do consumidor, mas do lado da Nvidia. Pelo menos eles vão conseguir usar os chips que não eram bons o suficiente para ser uma 3090, para lançar uma placa que vai custar só $300 a menos e ainda vão economizar, vão colocar metade da VRAM, ou seja, vão vender mais placas e ganhar mais dinheiro. A 3070 Ti é um chip que é um pouco melhor do que o da 3070 e traz memórias GDDR6X que são mais caras. Então, basicamente, você só está cobrando mais caro por um produto que você já tinha e que, basicamente, é desnecessário no mercado. Ela não consegue sequer bater a RX 6800, que deveria ser a rival que ela iria enfrentar. A AMD conseguiu colocar umas placas justamente nos spots onde a Nvidia tinha deixado aberto. E a gente esperava que houvesse uma série Super ou uma revisão das placas e isso melhorasse um pouco. Então nós temos aí algumas placas que se encaixaram, mas que não fizeram frente às placas que deveriam. A 3070 Ti deveria ser uma placa para justamente preencher essa lacuna entre a 3070 e a 6800. A 6800 está justamente no meio do caminho entre uma 3070 e uma 3080, ou entre uma 3070 e uma 6800 XT. Então, o resumo é esse. A placa traz basicamente uns 10% a mais de performance do que uma RTX 3070. Para deixar claro, ela tem um Ray Tracing com desempenho melhor do que a concorrência e ela tem o DLSS. E a gente ainda não conhece de fato qual vai ser a aceitação do Fidelity FX Super Resolution ao decorrer dos anos. Então as vantagens acabam sendo basicamente as mesmas e o principal ponto positivo que torna a RTX 3070 um grande lançamento é que saiu a 3070 Ti. Então ela só deixou a 3070 uma placa mais interessante. E a 3070 Ti só tem um ponto positivo que se sobressai a qualquer discussão. Porque a gente pode aqui debater, e é praticamente um consenso que realmente não foi um bom lançamento, e a Nvidia parece que perdeu a mão do mercado, dada a situação atual. Mas não dá pra gente julgar baseado nos problemas que nós enfrentamos no momento em relação a preços, a indisponibilidade, a cambistas. Nada disso pode entrar na equação. Afinal, as outras placas foram julgadas também pelo seu preço sugerido, ou seja, pelo preço de lançamento. E ela se encaixa justamente no preço entre a 3070 e a 3080, mas não cumpre a promessa de entregar uma performance equivalente. Dito isso, ela é uma excelente compra, né? Acho que todo mundo vai concordar que ela é uma excelente compra no preço sugerido pelo fabricante. Afinal, você pegar ali uma placa na casa dos $600 não é nada mal. Imagina uma 3070 Ti por $600, ou no preço que deveria ser anunciado para o Brasil, vai ser uma ótima compra. Afinal, está disponível no mercado. E esse é o grande trunfo dela. Na verdade, a Nvidia vai vender tudo porque simplesmente vende-se tudo que tem. E ainda mais se estiver no preço sugerido pelo fabricante, coisa que não vai acontecer. Você não vai encontrar essa placa no preço sugerido pelo fabricante, até porque nem nos Estados Unidos ou nem em nenhum outro lugar do mundo você vai conseguir comprar. Nós tivemos algumas cenas bizarras no lançamento com as pessoas correndo para comprar as placas, como se fosse o ingresso do último show da banda favorita, e no outro show você não conseguiria nem ver os caras porque eles estariam mortos. Então, basicamente foi isso. Esse é o grande trunfo da 3070 Ti. Foi um lançamento ruim da Nvidia. É curioso porque foram 2 lançamentos ruins seguidos. E o lançamento da série RTX 30 tinha sido majoritariamente positivo. Era difícil você encontrar uma placa que não tivesse atributos, pelo menos, para conseguir concorrer com as placas da AMD. E agora essa placa, esse lançamento da 3070 Ti só reforça alguns pontos positivos da concorrência.
Reforça que talvez seja a melhor escolha a AMD sequer lançar uma revisão das suas placas e apenas manter as placas no mercado, que é o que ela tem feito. E mostra que a sensibilidade com o público está um pouco afastada. Infelizmente, parece que a Nvidia perdeu a mão nesse sentido, tanto com a 3080 Ti quanto com a 3070 Ti. Ainda que o preço não faça sentido, ela como produto faz sentido. Se ela tivesse um preço adequado, eu acho que ela seria um produto que teria espaço no mercado. Se ela custasse por volta de $1.000 no preço sugerido, que não é o preço que vai ser praticado, eu acho que ela seria uma placa que faria sentido, que faria frente a uma 6900 XT, que é uma placa que não faz sentido nenhum, mas enfim, ela teria um propósito de existir. A 3070 Ti nem isso. E é curioso porque a 1070 Ti foi um lançamento bom. A 1070 Ti, que foi a última X70 Ti que nós tivemos, ela foi um lançamento muito bom, porque ela se encaixava justamente entre a 1070 e a 1080, mas ela estava com um desempenho muito próximo de uma 1080. Então ela era uma excelente compra, saiu mais tarde na geração, cumpria o papel de desafiar uma Vega 56 que do nada começou a ter um custo-benefício interessante. Mesmo a 2070 Super, se considerar que a 2070 Super é basicamente uma RTX 2080 e a diferença da 2080 e da 2070 Super para a 2080 Super é muito pequena, ela ainda é uma placa com um bom propósito. A 3070 não. Sequer no marketing onde a Nvidia poderia ganhar alguma coisa, que era colocando mais VRAM, ela teve a sensibilidade de fazer. Então ela manteve a placa com 8 GB. Ah, Robson, mas não precisa de mais do que 8 GB para rodar em Quad HD. E é um argumento bem válido, na verdade, mas se era por questão de marketing ou de aumentar o preço, pelo menos que houvesse alguma justificativa condizente, né? Infelizmente não se encaixa bem e ainda que seja um produto bom, é um produto que veio no preço errado. E para ela compensar, ela teria que custar um preço que provavelmente ela nunca vai custar. Afinal, até mesmo em outros quesitos, ela acaba perdendo para a 3070. Para entregar esse percentual a mais de performance, ela aumenta demais o consumo. Então isso lembra um pouco a época da AMD, onde a AMD, para conseguir um pouco mais de performance, perdia a mão completamente no TDP, no consumo, na temperatura e nos clocks, para conseguir apenas um pequeno ganho. Boa parte disso é culpa da GDDR6X, que consome realmente muita coisa, esquenta mais também e é um produto mais caro, mais escasso do que o GDDR6. Fica aquele sentimento de, será que eles não poderiam ter usado esses chips para fazer outra coisa? Será que eles não poderiam se esforçar para lançar umas placas mais baratas, em maior quantidade? E a resposta é que sim, provavelmente eles poderiam e não, eles não querem, porque afinal de contas é onde está morando o lucro nas placas de vídeo high-end. Então, tanto a AMD quanto a Nvidia, ninguém é inocente nessa história, afinal a AMD também sequer lançou até hoje uma RX 6600 ou 6600 ou 6600 XT. A 6700 XT saiu recentemente, mas a 6600 só saiu para os notebooks. E é bem trava-língua falar RX6600, é bem complicado. Mas não ajuda muito na situação do mercado, então se você esperava qualquer tipo de milagre, pode esquecer. É uma placa que veio para basicamente cumprir aí a tabela da Nvidia. Talvez um dia ela se torne um bom custo-benefício. Hoje ela é o melhor custo-benefício do mundo comparado a qualquer coisa se você conseguir comprar. Se você não tiver nenhuma outra placa para comprar e só tiver a 3070 Ti na prateleira, ela vai ser a melhor do mundo. Se você tiver uma 3070 Ti no preço de uma 3070, ela ainda vai ser melhor. Se você tiver uma 3070 no preço de uma 6800, ela vai ser melhor. Mas a gente acaba entrando num paradigma meio estranho. Afinal, os preços que estão hoje provavelmente não vão perdurar para sempre. Ou será que vão? Se você tiver do futuro, comenta aí nesse vídeo se os preços ainda continuam absurdamente altos. Mas claro, um dia esses preços devem voltar ao normal. E, infelizmente, o preço que é anunciado pela fabricante acaba perdurando muito e ficando com o produto. Mesmo depois de usado, mesmo depois de muito tempo no mercado, com a queda de preço, a diferença percentual de preço do produto deve se manter. Mesmo que a diferença de performance, por assim dizer, não seja igual. Afinal de consumo também não vai alterar. Mas o percentual preço versus performance da 3070 Ti versus a 3070 não deve mudar, o que só torna a 3070 melhor. E entra uma preocupação ainda maior. Será que a Nvidia ainda vai continuar fabricando a 3070, sabendo que tem a 3070 Ti com uma performance em vendas que talvez seja melhor, ou seja, mais dinheiro no bolso deles? Essa é a pergunta. Porque do ponto de vista comercial, para a fabricante faz mais sentido
vender uma 3070 Ti. Ela de fato fica muito próximo na faixa de desempenho, sobe $100, aumenta um pouquinho o lucro, tem um ganhozinho de desempenho e, como eu disse, na atual situação vai vender tudo. O que você lançar vai vender. Afinal, procura aí 3080 Ti, provavelmente está sem estoque. E a 3070 Ti no lançamento também vai estar sem estoque, ainda que tenha, não, mas ali eu vi, tem estoque, não vai durar nada. Como eu disse para vocês, no lançamento, a 3070 Ti nos Estados Unidos houve uma corrida às lojas para comprar uma placa que sequer entrega uma boa relação de custo-benefício, sequer entrega uma boa relação de performance por watt. Realmente é um momento atípico. Não dá pra gente julgar o produto pelo momento atípico. O produto não foi um lançamento feliz da Nvidia. Ela só reforçou alguns pontos positivos dos seus próprios produtos ou mesmo dos produtos da concorrência. A gente ainda vai ter teste da 3070 Ti comparando com outros produtos. Afinal, como eu disse pra vocês, o preço no passar do tempo pode mudar. E talvez essa relação seja um pouquinho melhor no futuro. Mas mesmo assim a gente ainda vai dar uma olhada no produto e mostrar a performance. E como eu disse também, pode ser que seja a única opção que você tem disponível no mercado, pode ser a única coisa que você consiga comprar e ainda assim você precisa saber como vai ser o desempenho dela. Então deixem aí nos comentários o que vocês acharam do lançamento da 3070 Ti. Vocês acham que era um lançamento necessário? Vocês acham que ainda vai ter 3070 no mercado? Ou eles vão matar de vez a 3070 e deixar a 3070 Ti? Vocês comprariam a placa ou iriam para uma 6800 da AMD? Ou já pularia logo para uma RTX 3080, se você tivesse dinheiro, claro. Deixa aí nos comentários.